Sabia que no novo filme do Minecraft tem uma homenagem a um youtuber? Se você joga ou já jogou Minecraft, com certeza já ouviu falar do Technoblade. Ele era um youtuber gringo que infelizmente veio a falecer em 2022 e, para surpresa de muitos... Whoa, is he some kind of king? No. That's a legend. Olá pessoal, aqui é o Technoblade. Se você tá assistindo isso, eu morri. Então vamos sentar e vamos ter a última conversa. Muito obrigado por apoiarem meu conteúdo pelos anos. Se tivesse outras 100 vidas, eu escolheria ser o Technoblade. Todas as vezes. Porque foram os anos mais felizes da minha vida. Espero que tenham gostado dos meus vídeos e que tenham feito algum de vocês rir. Espero que vivam vidas longas, prósperas e felizes. Porque eu amo vocês. Technoblade out.